Bom dia. Hoje faremos o exemplo 5.1-1, que é um problema de transportes. A MG Auto tem 3 fábricas, uma em Los Angeles, uma em Detroit e outra em Nova Orleans, e 2 grandes centrais de distribuição, uma em Denver e outra em Miami. As capacidades das 3 fábricas para o próximo trimestre são 1.000, 1.500 e 1.200 carros. As demais demandas trimestrais nas 2 centrais de distribuição são 2.300 e 1.400 carros. O mapa de distância entre as fábricas e as centrais de distribuição é dado na tabela 5.1. Aqui na tabela 5.1 nós vemos a cidade de Los Angeles e Detroit, Nova Orleans, e na coluna a gente tem Denver e Miami. E a gente tem a distância entre fábricas, por exemplo, entre Los Angeles e Denver a gente tem uma distância de 1.000 milhas. Entre Los Angeles e Miami, 2.690 milhas. A empresa transportadora encarregada do transporte dos carros cobra 8 centavos por milha por carro. E os custos de transporte por carro nas diferentes rotas arredondados para o valor mais próximo são tais da tabela 5.2. E liga que se for um problema de programação linear. Então está aqui os nossos custos. Note que 80 centavos vezes 1.000 vai dar o 80, que é o custo entre Los Angeles e Denver. E aí a gente vai seguir, para resolver esse modelo, o PPL clássico que a gente viu na aula do transporte, que é esse daqui. Onde a variável de decisão vai ser o x e j, que vai ser a quantidade a ser transportada entre a origem I e o destino J. Então, se a gente for olhar aqui, nesse caso seria quem? x11 é a quantidade a ser transportada de Los Angeles para Denver. x12 a quantidade a ser transportada de Los Angeles para Miami. E assim por diante. Tá? A gente tem essa definição aqui das variáveis. A função objetivo, seguindo o nosso modelo clássico também, é minimizar o quê? O somatório total do custo de IJ vezes x e J. Então, é o somatório do custo você transportar entre a cidade I para J vezes a quantidade que você transportou. Então, por exemplo, o custo de transportar de Los Angeles para Denver, que seria de 1 para 1, é 80. Vezes a quantidade que eu transportar, que é o x11, vai estar 80 x11. E assim a gente segue por diante, montando para todos. Próxima coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar a questão do balanceamento do problema. O que seria isso? Se a oferta e a demanda são iguais. Para o problema clássico de transporte funcionar, a oferta tem que ser sempre igual à demanda. Somando aqui o total, a gente tem 1.000 mais 1.500 mais 1.200. Total, 3.700 carros. Somando aqui embaixo, a gente tem 2.300 mais 1.400, também está 3.700. Como a oferta é igual à demanda, não temos problema. Então a gente vai ter o quê? Somatório de x e j em j tem que ser igual à oferta I. E o somatório de x em j em I tem que ser igual à demanda j. Aqui é de I igual a 1. Então a gente vai ter x1 mais x12 tem que ser igual a 1.000. O que isso representa? É o x que sai a quantidade que sai de Los Angeles e vai para a primeira cidade, que é Miami. E a quantidade que sai, aliás, desculpa, a primeira cidade não é Miami, a primeira cidade é Denver. Então, a quantidade que sai de Los Angeles e vai para Denver, mais a quantidade que sai de Los Angeles e vai para Miami. A soma total deve ser 1.000. Por quê? Como Los Angeles só consegue produzir 1.000 carros, a soma de tudo que sai de Los Angeles tem que dar 1.000. Da mesma forma, a gente tem a minha capacidade para Detroit, a soma de x21 mais x22, que é o quê? É tudo que sai de Detroit e vai para Denver, e tudo que sai de Detroit e vai para Miami. A soma da 1.500, que é a capacidade de produção de Detroit. E para a chegada, a gente vai ter a mesma coisa que para Nova Orleans, que é a saída ainda, né? E a gente tem chegada em Denver. Quem vai chegar em Denver? É o x11, x21 e x31. x11 é o que saiu de Los Angeles e foi para Denver. x21 é o que saiu de Detroit e foi para Denver. E o x31 é o que saiu de Nova Orleans e foi para Denver. A soma total de tudo que saiu das 3 fábricas e foi para Denver tem que estar 2.300. Por quê? Porque a demanda em Denver é de 2.300. Fazemos a mesma coisa para Miami.
e colocamos que todo x e j deve ser não negativo e pertence aos inteiros. Essa parte aqui pode variar conforme o seu problema. Nesse caso inteiro, porque a gente está falando de quantidade de carros, eu não vou mandar um carro pela metade para o meu cliente, então deve ser carros inteiros. Mas se você está botando alguma coisa, por exemplo, fosse toneladas de algum produto, aí você poderia ter uma fração e aí você colocaria que você está transportando o quê? Em reais. Então essas duas coisas tem que prestar atenção. O modelo, como vocês podem ver, vai ficar exatamente igual ao modelo clássico. E é esse modelo que está implementado lá no Gurobi 003.cpp, que está no Moodle da disciplina para vocês verem. É esse daqui que está lá. É exatamente o mesmo modelo que está implementado. Como está funcionando? O que vocês precisam mexer nesse modelo é a definição do número de origens e o número de destinos. E você precisa alterar também o arquivo de entrada com os dados do problema. Além disso, pode ser necessário o que? Você olhar aqui na função do transporte, esse for de transporte, a definição do xi. Que lembra que eu falei que aqui nesse caso o nosso x e j é inteiro, porque os nossos carros são inteiros? Supondo que você vai tomar algum produto a granel, por exemplo, toneladas de açúcar. Você tem que colocar GRP contínuos, mudando ele para real. Nesse caso, não precisa ser modificado. Ah, mas como funciona cada função? Eu recomendo vocês verem um outro vídeo que tem sobre o Gurobi 000, que eu mostro como fazer cada alteração. Mas eu vou dar uma explicação rápida de como funciona esse código. Qual que é a ideia? Aqui a gente declara as constantes, que é o tamanho, quantidade de origem e quantidade de destinos. Aí eu tenho aqui um vetor, que é A, que seria o tamanho de origens. O que é esse A do tamanho de origem? É justamente o que? No nosso modelo matemático, esse A aqui, ó. Então, isso é o que? É o total das nossas ofertas que eu tenho de cada um deles. Vai variar por origem, por quê? Porque no caso que a gente tiver 3 origens, a gente tem 3 fábricas, cada uma delas com a sua oferta. Então, por isso que o A varia para 3. O B é o destino. Esse B é em relação a esse que está aqui no modelo também. Ele varia pelo número de destinos, porque ele é a minha demanda. Então, aqui no caso desse problema, seria 2.300 e 1.400, variando para Denver e para Miami. Próximo é o C. Ele varia entre origem e destino. Ou seja, ele vai variar até I e J, sendo origem I e o J com seu destino. Por quê? Ele é justamente o que? O nosso C aqui, custo IJ. O I vai ter 3, porque a gente vai ter as nossas 3 origens, ó, 1, 2, 3, e a gente vai ter os 2 destinos. Tá? E é exatamente esses dados que a gente tem no C e J. Quais são os valores de C e J? São esses valores que estão aqui nessa tabela. Esse é C1, C12, C21, C22, C31 e C32. Vamos ter aqui para a função objetivo. Resposta x vai ser equivalente ao nosso x e j. E aí a gente vai ter as 3 funções: leia, transporte e imprime. O programa principal chama as 3 na sequência. Ah, eu poderia colocar, em vez de colocar as 3 funções, colocar tudo junto? Poderia. Funcionaria? Funcionaria. Entretanto, não ia ficar muito bonito. Assim fica mais bonito para você poder ver o modelo. Aqui a gente vai ter a origem, que é esse Gurobi 003.entrada, que é o nome do arquivo que eu coloquei aqui. Se você trocar o nome desse arquivo, você precisa vir aqui e alterar o nome. Agora aqui, nessa parte está a leitura. Essa leitura ela é importante porque ela define o formato para digitar os dados no arquivo de entrada. E qual, por exemplo, se a gente digitar nesse formato que está aqui, ele está fazendo o quê? Ele está lendo para todo I, que ou seja, para toda origem, a gente tem 3 origens. Depois ele lê para todos os destinos. Aí ele lê o quê? O C e J. Então ele vai pegar vai primeiro o quê? 0 e 0. Ele vai pegar o primeiro na posição 0, 0. Mas ele vai ler quantos Cs desse? Como o J aqui vai variar para 2, ele vai ler 2 C e J. Então são aqui os nossos 2 primeiros C e J. Após isso, ele vai ler o quê? 1 no A.
E aí ele repete isso quantas vezes? Ele repete nesse for aqui, que são 3 vezes. Então, por 3 vezes, ele vai ler 2 valores para C e um valor para A. Olha aqui, 2 valores de C e um valor para A. 2 valores de C e um valor para A. 2 valores de C e um valor para A. Note que ele fez isso 3 vezes. E por último, o destino aqui varia em 2. Ele vai ler 2 Bs, que são exatamente os 2 Bs da demanda. Ah, eu poderia mudar o jeito de escrever esse arquivo de entrada? Poderia. Como a gente poderia fazer, por exemplo? Qual tem um vídeo mais antigo no canal, se você procurar, eles vão ver. Eu tinha colocado dessa forma. Aqui em cima a gente coloca, por exemplo, todas as nossas ofertas. Então eu não preciso ter elas aqui. E depois eu coloco todas as minhas demandas. Então eu não preciso ter elas aqui embaixo. Note que agora eu mudei a sequência de leitura. Então eu vou ter o quê? Eu tenho que ler 3 ofertas. Então, ao invés de colocar esse origem aqui, eu vou tirar ele daqui, ó. Recorto, colo aqui em cima e vou copiar esse fora aqui, ó. Então ele fez o que agora? Ele vai ler para mim 3 origens e guardar no A. Aí o C e J, ele vai ler o quê? 3 daqui e 2 daqui. 3 vezes 2 vai ler 6, C e J. Mas a sequência que não é o C que tá. É o B que eu coloquei antes. Então eu venho aqui e mudo o B de posição, ó. Colo ele aqui. Agora nessa sequência ele é o quê? 3 valores para oferta, 3 valores para demanda e depois 6 valores do C. E aí ficaria desse jeito aqui a leitura. Então a leitura aqui afeta o arquivo de entrada. Existe o jeito certo ou errado de fazer? Não. Você pode fazer de qualquer uma das formas. Apenas deve ser coerente entre você colocar no arquivo de entrada e você colocar na função de leitura. Eu vou voltar aqui para o jeito que estava antes, que era o jeito que eu costumo usar. Entretanto, você não precisa usar do mesmo jeito que eu. Esteja ali para usar como você achar melhor. Aqui tudo de volta do jeito que estava antes. Tá? Por que eu uso esse formato aqui? Esse formato eu uso para usar aquele mesmo formato padrão que a gente costuma usar na aula no Solver. Então, por exemplo, se a gente for abrir aqui o arquivo no Solver, a gente montar na tabela como a gente faz em aula. Normalmente o que a gente faz? A gente vem aqui e coloca aqui uma matriz, por exemplo, C e J. Aqui a gente vai colocar as cidades. Cidade 1, 2 e 3. E aqui eu ponho a demanda. Aqui eu ponho os destinos, 1 e 2. E aqui eu ponho a oferta. Se você quiser, em vez de colocar numericamente aqui, você pode colocar um nome. Por exemplo, Los Angeles, Detroit e Nova Orleans. E aqui em cima você pode colocar Denver e Miami. Arrumar aqui o tamanho da letra. Times New Roman, tamanho 12. Mandar centralizar também. E aí você pode preencher os valores. Quais valores? Os valores daqui do problema. Então é 80, 215. Colocar assim lado a lado, fica mais fácil a gente copiar. 80, 215, 100, 108, 102, 68. Agora aqui oferta e demanda. As ofertas é 1.000, 1.500, 1.200 e a demanda aqui 2.300 e 1.400. Tá? Agora se você colocar nesse formato aqui, o que acontece? Se eu vim aqui copiar isso dessa forma, Ctrl C, vim aqui e colar aqui, ó, tá exatamente do jeito que estava antes. Então o que eu fiz? Para ficar mais fácil, eu mudei minha função de leitura para refletir esse formato aqui, que é o formato que a gente usou na aula no Solver. Entretanto, você não precisa usar esse formato, você pode usar o formato que ele achar for melhor para você entender o problema. A função aqui, objetivo, que está aqui nessa for de transporte, ele vai declarar um x contendo 2 dimensões.
Aqui a gente tem a declaração dele, a primeira dimensão variando de dimensão origem, a segunda versão destino. A função objetivo é a multiplicação do c e j vezes x e j, que a gente quer minimizar. Restrição, a gente vai ter um para todo i, qual está aqui, um somatório em j do x e j. E isso tudo tem que ser igual ao AI. Então a gente faz uma restrição que tudo que sair de uma origem deve ser igual à oferta que ele tem, à capacidade da fábrica. Segunda restrição, para todo j, que seria em relação ao destino, a gente tem o somatório em i, que é a origem, e a gente tem o somatório em x e j. Todo esse somatório tem que ser igual ao bj, ou seja, tudo que chegar no destino tem que ser igual ao que a gente tem de demanda nele. Aqui a gente vai gerar esse LP. Esse LP é legal de gerar ele para você poder conferir o modelo que foi feito. Por exemplo, vamos colocar ele aqui para rodar. Deixa eu abrir aqui um Makefile. Para rodar, você precisa de um arquivo Makefile. Você precisa colocar aqui o nome para onde está a pasta. No caso meu está na pasta Downloads, então estou colocando aqui Downloads. E o nome do arquivo é o Gurobi 003. Vou salvar, vou vir aqui no terminal, vou até a pasta Downloads, CD Downloads, vou dar Make para compilar e já emendo o comando com 2E comercial, / programa para ele rodar depois de compilar. Pode dar os comandos separados, mas é mais rápido estar junto. Deu a solução 213.000 e aqui no arquivo de saída a gente tem esse LP e o saída. Se a gente abrir eles aqui, o LP é isso aqui que ele faz. Olha só o modelo matemático que ele gera. Ele gera um modelo matemático igual ao que a gente escreveu aqui. Então esse LP serve para você conferir se você realmente implementou corretamente. Você pode comparar um com o outro e ver se o modelo é igual. Se dar alguma diferença, é porque provavelmente tem alguma coisa errada no seu arquivo de entrada. Aí você deve retornar e verificar o que deu errado. O arquivo de saída, a gente vai ter os valores. Note que esses aqui são os valores da própria entrada e esses são os valores de saída. O que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, eu vou fazer uma cópia dessa tabela aqui embaixo, chamar ela de x e j. E aí eu vou vir aqui no arquivo de saída e vou copiar os valores dele. Ó. Ctrl C, colando aqui embaixo. Vou dar OK. E a gente vai ter a nossa resposta ao problema. Que é o quê? Transportar 1.000 veículos de Los Angeles para Denver. De Detroit para Denver foram 1.300. De Detroit para Miami foram 200. Nova Orleans a gente transportou 1.200 para Miami. Os que estão considerando que não houve transporte. Note que a soma aqui nas demandas foram atendidas e a oferta também foi respeitada em todos eles. Então aí a gente tem a solução do problema. Qual o valor da FO? A gente pode pegar colocando somar produto, multiplicando esse valor aqui pelo que está aqui embaixo. Vai estar 313.200. Precisa fazer isso? Não, aqui fica mais fácil de visualizar. Entrando pelo arquivo de saída, você já tem o valor aqui da FO. E já tem o valor de cada um deles, olha. Do 1 para 1 foi 1.000, do 1 para o 2 foi 0, do 2 para o 1 foi 1.300, tá vendo? Os valores já estão aqui. Então, você pode olhar das duas formas o resultado. Aqui a gente tem a função imprime. Basicamente, ela manda imprimir o arquivo na saída. Ele imprime primeiro a FO, depois imprime o x e j, que é esse x e j. E por último, ele vai imprimir o C e J, que está aqui embaixo. É isso que o programa faz. Então, resumindo, o que vocês precisam fazer? Abre um solver, né, uma planilha aqui, pode ser do LibreOffice, Calc. Digita os valores nesse formato, copia esse formato, cola aqui no arquivo de entrada. Fez isso? Vem aqui no começo. Muda aqui o tamanho da origem do destino e, se for necessário, você muda o kit inteiro para real, dependendo do seu dado que você tiver no seu problema. Ok? Próxima coisa que a gente tem que fazer. Vamos supor que a gente tivesse um problema desbalanceado, ou seja,
a oferta e a demanda não fossem iguais. Nesse caso, o que a gente teria que fazer? Teria que balancear ele. Então, acontece que nesse problema a gente vai fazer o quê? Mudar a capacidade de vapor de Detroit de 1.300 em vez de 1.500. É só isso que muda para esse exercício 5.1.2. Então, a capacidade da fábrica de Detroit caiu para 1.300. Vou colar e colar do lado só para a gente poder ver o resultado, né? Copiar e colar aqui do lado. Então, aqui caiu para 1.300. Então, o que acontece? Se eu somar agora a minha oferta, está 3.500. E a minha demanda está 3.700. Então, está faltando o quê? Faltando oferta para suprir a minha demanda. Então, alguém vai ter uma demanda não atendida. Como que eu faço isso? Eu vou abrir uma linha a mais aqui e vou colocar um fictício. Esse fictício, como ele não vai ser transportado de verdade, ele vai ter um custo zero. E ele vai ter uma oferta de 200. Por quê? Para justamente equilibrar a oferta pela demanda. Com oferta e demanda equilibrada, a gente tem agora o quê? 4 origens e 2 destinos. Indo lá no Gurobi 003, eu vou mudar aqui para 4 origens, mantendo os 2 destinos. No arquivo de entrada, eu vou copiar isso que está aqui e vou colar aqui no arquivo de entrada. Salvo todo mundo, venho aqui e mando compilar e rodar novamente. Demos uma nova resposta. Eu posso recarregar aqui, ele vai mostrar o modelo matemático. Veja que agora ele incluiu essa restrição aqui, ó, x41 mais x42 igual a 200. Ele incluiu aqui, ó, x41 e x42. Porque agora vai chegar lá também isso daí. Ou não vai chegar, porque isso daí na verdade é uma falta de coisa para entregar. Então a gente vai ter agora a nossa saída aqui. Essa saída, o que ela está falando? Que foram entregues 1.000 carros de Los Angeles na cidade 1, que era Denver, 1.300 de Detroit em Denver, 1.200 foram de Nova Orleans para Miami e 200 carros foram do fictício para Miami. O que significa essa envio de 200 carros do fictício para Miami? Significa o quê? Que 200 pessoas, 200 clientes que estavam em Miami não tiveram sua demanda atendida. Ou seja, é uma demanda insatisfeita. Para ficar mais fácil de visualizar, eu posso copiar isso daqui, ó, Ctrl C, colo aqui embaixo, pego os valores aqui da saída, copio, colo aqui, e tenho aqui a minha saída mostrando a mesma coisa. Então esse 200 aqui representa o quê? Uma demanda não satisfeita. Não é que foram enviados 200 carros do fictício para Miami. Quer dizer que 200 carros não foram enviados para Miami, ou seja, 200 clientes em Miami ficaram sem receber seus carros. Para conferir o valor da FO, você pode dar um somar produto, pegando essa parte aqui por essa daqui, que é a mesma coisa que a gente fez aqui antes. Tá vendo? É o C vezes o X. Vou mudar aqui o nome só para X, né? Esse aqui é o X e J. Então aqui tá vendo a mesma coisa. A diferença é que tem uma linha a mais. Vamos resolver isso de outra forma? Por exemplo, a gente quiser resolver isso usando o solver. Então, vou fazer o seguinte. Vou criar uma outra cópia aqui. Ctrl C. Colar aqui embaixo. Esses são os nossos dados de entrada. Aqui é onde eu vou colocar a saída. Tá. Como aqui vai ser a saída, eu vou deletar essas informações porque a gente não sabe elas ainda. Então a gente vai ter o que agora? Eu vou colocar que a oferta, que é o que vai chegar em Los Angeles, vai ser igual à soma dessas duas linhas. Mesma coisa para Detroit e Nova Orleans. E a demanda vai ser a soma do que vai chegar em Denver, que são essas três aqui. Mesma coisa para Miami, é só você clicar e arrastar para o lado. E a FO, eu posso fazer o quê? Somar produto de quem? Disso daqui por isso daqui. Note que é a mesma coisa que a gente fazia antes. Para resolver agora, eu venho aqui em Ferramentas, Solver. Eu quero a função objetivo, já está aqui marcada.
Eu quero minimizar células variáveis. São essas daqui. O que a gente tem agora, a gente tem que ter? A gente tem que ter que a nossa oferta, que vai chegar lá, tem que ser igual ao que a gente tinha da oferta original, que é esses 3 aqui. A minha demanda, que é o que vai chegar, tem que ser igual ao que eu tinha original também, que é esse daqui. Opções. Vou colocar o solver linear, as minhas variáveis inteiras, não negativas, dou OK e resolver. Mantenho o resultado e quando você for anotar, ele achou a mesma resposta que o Gurobi achou. Então dá para fazer tanto usando o solver como usando o Gurobi. O Gurobi eu acho mais prático, você pode montar a tabela, jogar aqui e tá alterando só o arquivo de entrada. O solver, você ainda precisa ficar recolocando essas formas, ainda mais no LibreOffice. Quando você fecha ele não guarda as formas que estão lá no ferramenta solvers. Por hoje é só, até a próxima aula.